A paz do Senhor, meus irmãos do curso Imersão Ministerial, tudo bem com vocês? Gente, que coisa boa é poder estar com vocês nessa imersão ministerial, nesse aprofundar de informações a qual vai adquirir conhecimento para o nosso ministério. Estou muito feliz com vocês e eu quero parabenizar todos que têm se esforçado. As nossas aulas têm sido incríveis. O que nós temos aprendido aqui tem sido de abastância para a nossa forma de pensar, para a nossa forma de agir. E eu creio que Deus tem muito mais para mim e muito mais para você. E hoje nós estamos com uma aula especial. Isso mesmo, hoje estamos com a aula de ética, comportamento e liturgia. Ou ética comportamental na liturgia, que seria no culto, né? Eu quero que você preste bastante atenção e que você adquira o máximo de conhecimento possível nessa aula. Pois bem, hoje a aula é sobre ética, comportamento e liturgia. E o que seria então ética? Ética é uma palavra filosófica que viria do grego ethos, que quer dizer conduta do ser humano em sociedade. Para ser mais claro, seria comportar-se conforme o ambiente. Seria forma, seria costumes do ser humano em sociedade ou em grupo. Como seria o comportamento? Ética também condiz com caráter ou com conformidade, conforme aquilo que se espera de nós. Então, o mais simples a se aprender é que ética é comportar-se conforme o ambiente. Todo ambiente tem uma forma de comportamento e a ética é aquele que consegue se comportar conforme o ambiente. O que seria comportamento? Ato ou efeito de comportar-se. Seria aquele que se comporta através de um ato ou através de um efeito. Isso mesmo, comportamento é ato ou efeito de se comportar. E o que seria liturgia? Liturgia é o conjunto de elementos e práticas do culto religioso, formas, palavras e ações no culto. Cada uma dessas palavras ela tem um significado mais complexo, só que eu tentei ao máximo simplificar para que ficasse fácil ao teu entendimento. Nós não vamos falar hoje de éticas cristãs, porque éticas cristãs elas começam com doutrinas bíblicas e tudo baseada na Escritura Sagrada. Hoje nós vamos falar de ética e comportamento na liturgia ou no culto. Nós vamos aprender como se comportar em um culto e nós estamos puxando para o nosso nicho. Qual é o nosso nicho? O protestante. Nós estamos puxando para o nicho religioso ou o protestanismo. Isso mesmo, nós que somos cristãos evangélicos, nós temos um nicho, nós temos uma forma de cultuar. E eu tentei reduzir isso aqui ao máximo e tentei colocar isso aqui de uma forma universal para que todos vocês se encaixem ao máximo das informações que eu coloquei aqui. Pois bem, vamos lá. Em questão das oportunidades. Se a oportunidade que você tiver dentro de um culto religioso, em um culto cristão, você vai ter a opção de dar uma palavra, de cantar um louvor, de orar ou dar um testemunho. E toda oportunidade ela deve ser de, no máximo, 5 minutos. É isso mesmo. É impossível, gente, você, dentro de uma oportunidade, querer dar uma palavra, cantar um louvor, orar e ainda dar um testemunho. Eu tenho certeza que você já viu alguém que contou um testemunho, cantou um louvor e depois ainda quis orar e falou para não ficar nas minhas palavras e ainda leu um versículo bíblico e roubou todo o tempo do culto. Era para ser uma oportunidade de 5 minutos e ela pegou meia hora do culto somente em uma oportunidade. Lembre-se, por que você tem 5 minutos? Porque a dirigente ou dirigente precisa dar oportunidades para mais pessoas no culto. Eu não sei se na sua igreja é assim, mas de uma forma geral eu estou falando que você deve dar ou uma palavra, ou um louvor, ou orar, ou um testemunho dentro de 5 minutos para que você não passe vergonha no meio do culto. Isso será uma ética, um comportamento conforme o ambiente. Você está se comportando conforme o ambiente. Então,
Se deu uma oportunidade para você, escolhe ou lê uma palavra, ou louva um hino, ou ora, ou conta um testemunho. Mas não tem como fazer tudo isso, porque isso tudo aqui seria por um tempo maior, seria para o pregador ou para o pastor da igreja, que estaria na direção do culto. Pois bem, ministrações. Aqui está uma chave muito forte. Ministrações, se for da palavra. A palavra ela tem um tempo de 30 a 50 minutos. E isso aqui varia. Se ninguém te der tempo, se ninguém falar para você quanto tempo que é, você pode ficar entre 30 e 50 minutos, que você não vai estar saindo da ética e você não vai estar saindo do comportamento. Isso mesmo, toda ministração da palavra dentro de um culto, se você for pregador oficial da noite, você tem de 30 a 50 minutos. Lógico que isso aqui pode variar e pode haver um combinado dentro disso. Mas se ninguém falou nada para você, você já sabe que você tem de 30 a 50 minutos para transmitir uma palavra. É impossível alguém te dar menos de meia hora ou te dar mais de 50 minutos, a não ser que seja um tempo prolongado para que você faça isso, ou a não ser que seja combinado. Mas se for algo que deixou a Deus dará, você vai fazer dentro de 30 a 50 minutos, que a sua ministração vai ficar excelente. E no caso, se for louvor, quem canta ou no início ou quem canta no meio, seja qual for, o louvor ele deve ser de 15 a 30 minutos. Por que o louvor é de 15 a 30 minutos? Porque o tempo do louvor nunca pode ser maior que o tempo da palavra, porque a palavra é a primazia do culto. Lógico que somos adoradores, mas quando louvamos, estamos adorando ao Senhor, mas quando ouvimos a palavra, estamos escutando a voz de Deus. Então, automaticamente, o louvor ele tem um tempo reduzido ao tempo da palavra. Se na sua igreja o louvor toma mais tempo do que a palavra, essa igreja está andando para trás e não andando para frente. Eu não estou falando que seja o caso. Pode ser que lá haja um combinado a respeito disso aqui, mas o certo seria mais tempo para a palavra e o louvor seria o segundo tempo da igreja que teria mais tempo. Para você entender mais ou menos. Levantar. Até nisso nós temos que aprender. O levantar, irmãos, ele só é obrigatório dentro de uma liturgia na leitura oficial da palavra, que acontece em dois momentos, leitura introdutórica e leitura oficial, e nas orações. Se alguém está com oportunidade e naquele momento ele fala, quero cantar um louvor, e pede para você levantar, você levanta se você quiser, mas você não tem obrigação de ficar de pé, porque senão fica aquele senta e levanta, senta e levanta, senta e levanta, e acaba forçando um pouco as pessoas que estão ali para cultuar. Mas a obrigação do levantar é na leitura oficial da palavra e nas orações, porque a oração ela tem que estar de pé para que você esteja numa posição de guerra. E na leitura oficial da palavra, seja ela introdutórica ou seja ela na palavra oficial, você tem que estar de pé por reverência à palavra. Beleza. E a liturgia? Isso aqui serve para quem dirige o culto. Seja para quem for dirigir o culto, essa pessoa deve entender. Isso aqui, irmãos, é um segmento mais próximo do universal. Não quer dizer que em toda igreja é assim. Lógico que há sempre um combinado para isso. Não quer dizer que em todo lugar você vai ver isso aqui. Mas se você não sabe, eu estou te dando uma ideia da forma que é, mais ou menos. A liturgia do culto é a oração, louvores, seja ele da harpa ou louvores, que a igreja tem costume de louvar, a palavra introdutória que tem que ter, logo em seguida vem outra oração, mas aqui eu não coloquei, aí vem as oportunidades, se quiser mais oração, e depois vem a oferta e depois a palavra oficial da noite. Isso mesmo, oração, louvores, palavra introdutória, oportunidade, oferta e a palavra. Essa seria a liturgia do culto. Pregador Gessé tem como ser diferente, pastor Gessé tem como ser diferente, evangelista Gessé tem como ser diferente. Lógico que tem, irmãos. Conforme o combinado, isso aqui pode mudar totalmente. Só que eu estou te dando uma ideia universal de como seria um culto. E lógico, dentro de cada intervalo aqui você pode colocar assim uma oração, porque quanto mais oração, mais poder. Observação. Cada regra tem sua exceção. Só fugirá da ordem se for combinado ou a sua igreja ter outro segmento litúrgico. Isso mesmo. Toda regra que está aqui, ela tem sua exceção. Se haver um combinado na sua oportunidade de você ter mais tempo, amém, segue em frente. Se haver um combinado na sua ministração ser de 2 horas,
segue em frente. Se haver um combinado do seu louvor de ter mais tempo, segue em frente. Se haver um combinado de você levantar em todos os momentos do culto, segue em frente. Se haver um combinado para que essa liturgia mude, segue em frente, porque toda regra tem a sua exceção. Mas para você não ficar perdido e ninguém te falar nada e você não saber como é que segue o culto, como é que é a liturgia de um culto, aqui está a definição geral de como será um culto e assim nós conseguimos entender de uma forma universal como é que seria o comportamento do culto. Irmãos, dentro da liturgia aqui está escrito formas, palavras e ações no culto. Formas é a forma do culto seguir. Palavras seria a forma que você fala ao público. Nós vamos aprender dentro de oratória, que é a arte do falar ao público, né? Como falar. Mas lógico que dentro de um bom comportamento, dentro de uma ética, eu sei que se eu estou dentro de uma igreja, as minhas palavras elas vão ter que ser uma palavra de bom calão. A minha palavra vai ter que ser uma palavra a qual todos entendam. Eu não posso usar gírias, eu estou dentro de um culto religioso. Eu não posso falar um palavreado mais aberto, um dito popular, uma coisa mais arrastada, não. Eu tenho que saber falar para que todos entendam aquilo que eu quero transmitir. E ações no culto seguem essas ações aqui, mas deixa uma coisa que ninguém pode impedir. Se o Espírito Santo quer agir na igreja, isso aí ninguém pode impedir. Por mais que a palavra diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, eu acredito que você tem toda a liberdade para adorar Jesus. Se quiser ficar de pé, fica de pé. Se quiser levantar a mão, levanta a mão, dá glória, dá aleluia. Porque isso aí, a sua adoração, não atrapalha o segmento do culto. Muito pelo contrário, se é o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus ele está sujeito ao profeta, ou o Espírito do profeta está sujeito ao profeta e ele não vai fazer nada atrapalhar o culto. Muito pelo contrário, ele vai ser uma brasa de avivamento naquele lugar onde vai incendiar as outras pessoas. Então, quando é o Espírito Santo ele sempre está ali dentro da ordem e dentro da decência. Quando foge disso aqui, quando bagunça, quando faz bagunça, isso aí não é o Espírito de Deus. Isso aí é chamado de meninice. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então hoje você aprendeu sobre ética, comportamento e liturgia. E eu espero que essas informações consiga adequar-se aí no seu conhecimento e quando você estiver perdido em um culto e você precisar saber de cada parte dessa daqui, você já tem aí no seu caderninho de anotação como é que funciona um culto e como você tem que se comportar nesse ambiente. Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.